Boa noite. A partir de agora, assista o Telecâmara, o telejornal que traz as notícias mais recentes sobre o Poder Legislativo de Bagé. Audiência pública debate orçamento municipal para 2015. Veja na reportagem. O orçamento do município previsto para 2015, protocolado na Câmara em março, chega a 295 milhões de reais, o que representa 12% maior do que o atual, que é de 266 milhões. A Câmara, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas, realizou uma audiência pública nesta terça-feira, dia 11, pela manhã, para debater com a população e com os vereadores os projetos que estabelecem receita e fixam as despesas do município e a proposta que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. O vereador Edmar Fagundes, do PRB, é o relator das leis. Resultados positivos, nós podemos detectar alguns problemas, algumas falhas, algumas demandas, algumas carências, aonde dentro do orçamento nós vamos procurar atender. Saúde, a mobilidade urbana, como relatou um rapaz aqui que veio prestigiar a audiência pública, uma pessoa da população, onde apresenta uma deficiência física, e preocupado com isso nós vamos colocar dentro do orçamento para que possa então melhorar a infraestrutura da nossa mobilidade urbana. Bagé, mais uma vez foi comprovado, está aqui dentro do orçamento, é o município que menos investe em saúde, sendo para 2015 15%, não alavancou, estagnou e a tendência é descer. E a saúde, os postos de saúde estão precários, estão aí faltando medicamento, faltando até mesmo servidores. Então nós não podemos admitir que a saúde de Bagé venha sofrer danos. Nós vamos aguardar as emendas dos parlamentares e vamos ver aonde nós podemos adequar. O vereador Divaldo Lara, do PTB, presidente da CFO, e por 5 anos foi o relator dos projetos que prevêem o orçamento, falou da importância da apreciação das leis orçamentárias e dos problemas que já foram identificados. O orçamento do município eu entendo como a principal lei que a Câmara aprova. Por quê? Porque o orçamento é o que estabelece aonde vai ser aplicado e como a prefeitura, o governo pretende aplicar os recursos que arrecada da população. Veja bem, para cada aplicação existe uma rubrica. Para cada aplicação de despesa existe um gasto já estipulado, aonde vai e quanto vai. E isso é votado pela Câmara. Então a importância da população conhecer isso, saber sobre onde está indo o dinheiro público. O orçamento do município de Bagé é composto por uma despesa enorme com gasto de pessoal. E não existe uma ação um estudo econômico por parte do município para tentar mudar essa evolução de gasto com o pessoal. Para te ter uma ideia, lá no ano de 2001, a prefeitura gastava 27 milhões com a folha de pagamento. Hoje gasta mais de 118 milhões. Quem é que sustenta isso? Quem é que paga isso? O contribuinte. Existe uma afetação por parte das receitas públicas no seu desempenho. As receitas públicas tiveram, sem dúvida nenhuma, não evoluíram. Tiveram uma baixa evolução as receitas públicas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a prefeitura arrecada menos, mas gasta mais. Uma prefeitura que arrecada menos e gasta mais, vai ter que tirar esse dinheiro do gasto de algum lugar. E esse dinheiro tem saído da saúde, tem saído da educação, da infraestrutura do nosso município. Os percentuais previstos no orçamento para o ano que vem, o da saúde e o da educação, estão muito abaixo do que estabelece o razoável para a aplicação. Para te ter uma ideia, na saúde é 15%. Na educação é 25%, e o que está no orçamento nos leva a entender que os investimentos serão abaixo do que está previsto na própria lei federal, que estabelece um valor mínimo de 25% para a saúde e de 25% para a educação e 15% para a saúde. Então, o resultado disso é o ranking
que Bagé fica nos municípios gaúchos em termos de investimento em saúde. É um dos municípios no estado que menos investe na saúde da sua população. Os projetos do orçamento devem ser votados e sancionados pelo prefeito, conforme o regimento interno, até o dia 30 de novembro. Caso contrário, o município ficará sem orçamento para o próximo ano. Devido ao tempo curto restante para as tramitações, os vereadores poderão enviar emendas ao orçamento até o dia 18, terça-feira. Nesta segunda-feira, a Câmara realizou sua sessão ordinária. Confira agora as matérias que tramitaram. O Legislativo arquivou o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera parcialmente a Lei 5.345 de 2013, que trata sobre o Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Básicos Sociais. Foram 8 votos a favor do arquivamento e 7 contrários. Os vereadores aprovaram um decreto de autoria do vereador Geraldo Saliba, do PTB, que concede o título de cidadão bagiense a Francisco Carlos da Cruz Viçosa, e ao projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que institui uma área da cidade como condomínio horizontal de lotes. Tramitaram em primeira discussão as seguintes matérias: o projeto de lei de autoria do vereador Caio Ferreira, do PT, que estabelece normas sobre o funcionamento de supermercados e hipermercados aos domingos e feriados. E o projeto de lei de autoria do vereador Rafael Fuca, que dá nova redação à emenda do artigo 1º da Lei 4.059 de 2003. A reprise da sessão ordinária desta segunda-feira você confere logo após o Telecâmara. A Câmara realizará sessão especial em alusão ao Dia Municipal da Umbanda na próxima sexta-feira, dia 14, às 7 horas da noite. A proposição é de autoria do vereador Caio Ferreira, do PT. O vereador presidente Wilson Moraes, do PMDB, vem cobrando na tribuna da Câmara e em qualquer espaço que tenha oportunidade, como anunciou que faria, o repasse de R$50 mil para a Fazenda Esperança e de R$43 mil para o Pronto Socorro. Os valores foram doados pelo Legislativo. A Câmara autorizou que a Prefeitura repassasse da verba que lhe pertence em abril, com o objetivo de ajudar as instituições sociais. Que o prefeito municipal pague os 50 mil para a Fazenda Esperança, que é dinheiro nosso, da Câmara, para a construção de uma serralheria e uma marcenaria lá dentro, para dar uma melhor qualidade de tratamento para os dependentes químicos. E hoje tem 31 internos lá e nós estamos precisando desse recurso. A Fazenda Esperança, que é considerada como utilidade pública municipal, está precisando desse valor. É um dinheiro que é da Câmara, não é da Prefeitura, eu não estou pedindo esmola. Então eu peço, prefeito, que fique sensibilizado com a questão das drogas, com a questão do vício que nós temos aqui em Bagé. Hoje nós temos mais de 7 mil dependentes químicos em Bagé, e a única comunidade terapêutica que tem em Bagé é a Fazenda Esperança. Então que ele pague, por favor. O pronto-socorro, olha o nosso pronto-socorro. Centenas de pessoas são atendidas diariamente lá. Nós liberamos R$43 mil para o pronto-socorro e também o prefeito não pagou. Então eu peço para o prefeito municipal que tome as suas providências, que aonde eu for eu vou estar cobrando, que se não pagar vai ser um calote que o Executivo está dando no Legislativo. O vereador Antenor Teixeira, do PP, apresentou informações do Ministério da Previdência Social que apontam falhas ligadas ao Fundo de Aposentadoria e Pensão dos servidores do município. Já o presidente do fundo diz que as irregularidades são do município e não do Funpas. Veja na reportagem. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, presidida pelo vereador Antenor Teixeira, realizou reunião extraordinária nesta quarta-feira, dia 29, para debater as irregularidades do Funpas apontadas pelo Ministério da Previdência Social. Os motivos são as 3 propostas do Executivo que prevêem a regularização do fundo, que estão sob análise da CCJ. O vereador Antenor Teixeira divulgou as informações pela primeira vez em manifesto na tribuna da Câmara, na sessão ordinária do dia 20. A situação do Fundo de Pensão de Bagé ela não é grave, ela é gravíssima. De toda o tipo e espécie de irregularidade
que possa ter ocorrido. Atendimento ao MPS de autoria indireta do prazo, irregular. Caráter contributivos entre ente e ativos, irregular. Caráter contributivo, irregular. Pensionistas repasses, irregular. Pagamento de contribuições parceladas, irregular. Demonstrativo de informações previdenciárias e repasses, irregular. Demonstrativo de informações previdenciárias e encaminhamento do SPPS, irregular. Demonstrativos contábeis, irregular. Equilíbrio financeiro, irregular. Cálculo autuarial, irregular. O presidente do fundo, Diógenes Rodrigues, disse que a maioria das irregularidades são do município e não diretamente do fundo, e que os projetos, se forem aprovados, sanarão os problemas. Sem a aprovação das propostas, o município não tem a liberação do Certificado de Regularidade Previdenciária, o CRP, o que impossibilita de assinar convênios com a União e o Estado. Com relação aos fatos relativos às irregularidades que foram apresentadas como se fossem do Fundo de Previdência, o FUNPAS. Primeiro que esse documento é um extrato externo de irregularidades ou de regularidades dos regimes previdenciários. Mas veja que a segunda linha trata de município de Bagé. Então não é irregularidade do FUNPAS, do fundo, do RPPS, mas do município num todo. E o município num todo, que se entende, é o Poder Executivo, o Poder Legislativo, as empresas, as autarquias, e dentro dessas, naturalmente, por fazer parte, também entra o RPPS. Não sendo aprovado esses projetos, valerá a lei anterior, que era de 2010. E essa lei tem índices de contribuição complementar muito superiores aos da lei atual, de acordo com aquilo que foi estabelecido pelos cálculos atuais, 2012, 2013 e agora 2014. Então, não havendo essa aprovação, esses itens vão continuar irregular até que se pague essa diferença de alíquotas. O vereador Antenor rebate as afirmações do presidente do fundo, dizendo que ele está equivocado. É um problema da diretoria do FUNPAS, do próprio presidente do FUNPAS, do Diógenes, mas não dos funcionários que estão aposentados e os que vão se aposentar a partir desse ano. É óbvio, eu venho colocando sempre, que não é um problema único e exclusivo do município de Bagé. O fundo previdenciário dos municípios existe nas cidades do porte de Bagé, existe problema em quase todas, como existe no fundo de previdência do Estado, do próprio IPE, que é uma das grandes metas do próximo governo, do governo Sartori, é resolver também o IPE. Então, eu não estou atirando a culpa unicamente para cima do governo. O que nós colocamos aqui, sim, é que o governo quer pagar uma pequena parcela e atirar para o próximo governo. E que, dessa forma, nós não aceitamos. O nosso pedido de um parecer é para saber as irregularidades apontadas que ficariam regularizadas com os projetos que estão trancados nessa casa e o que é que não ficaria, para nós tomarmos um trabalho. Como, e bem falou, o presidente do FUNPAS, que o governo, através de uma liminar, conseguiu a certidão de previdência, então não existe mais essa urgência da aprovação dos projetos, que eram as questões de obras e ações do governo que estariam trancadas por não ter a certidão. Como foi obtida a certidão pelo governo, nós da comissão decidimos, por uma tranquilidade muito maior e por uma responsabilidade também maior, preocupado com o nosso pensionista, que é aquele que trabalhou a vida toda e que hoje carrega nas suas costas, que herdou uma dívida de mais de 200 milhões, onde o governo quer pagar uma pequena parcela e quer mandar uma enorme parcela para o próximo governo, que vai assumir, o município, sem dúvida nós temos essa tranquilidade, porque existe a certidão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final enviou as informações concedidas pelo Ministério da Previdência e os projetos para análise técnica da contadora da Câmara, Adriana Quisato, e do procurador jurídico, Eduardo Deibler. Conforme Teixeira, o parecer deve ser concedido na próxima reunião da CCJ, terça-feira, dia 4. Com o parecer técnico em mãos, a comissão deve ir a Brasília para buscar mais informações sobre o FUNPAS no Tribunal de Contas da União.
O Telecâmara de hoje fica por aqui. Assista a seguir a reprise da audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento e das reuniões das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos, realizadas na manhã desta terça-feira, além da reprise da sessão ordinária desta segunda-feira. Obrigado pela sua audiência e boa noite.